as vertentes que estão sendo trabalhadas nesses próximos meses dentro do Via Paganos? O que as pessoas que entrarem no seu site agora, que tipo de egrégoras, que tipo de atividades elas vão encontrar lá? Muito bom. Nós temos atividades ligadas ao paganismo e ao neopaganismo. Então, nós temos cursos extensivos, nós temos cursos, jornadas, né? Não só cursos, a gente tem formatos de cursos, formatos de jornadas ligadas à bruxaria, à feitiçaria, ao paganismo nórdico, com você, às runas, há diversas práticas de feitiçaria que o Wagner Périco dá. Eu conduzo as jornadas de bruxaria e também diversos cursos ligados às artes oraculares, que é algo que eu tenho uma paixão muito grande, né? Um resgate da profundidade da arte oracular. Nós temos atendimentos também com as artes oraculares e também com as artes de cuidados, né, energéticos e espirituais. E temos também eventos abertos ao público, porque a ideia é que as pessoas possam ter um espaço para praticarem aquilo que elas gostam. A gente sabe que as práticas pagãs ou neopagãs não são tão fáceis e tão aceitas, né? Então, muitos dos meus alunos, por vezes, eu gostaria de fazer um ritual em casa, mas eu não posso. Eu gostaria de estudar mais isso, eu não posso. Então, o espaço ele também é aberto a atividades gratuitas, a encontros, a palestras gratuitas, na intenção de possibilitar que essas pessoas tenham um lugar onde elas possam praticar e estudar daquilo que elas gostam tanto, encontrando pessoas que têm afinidade com esses conhecimentos. Então acaba que o Via Paganos não só atua como uma escola, mas ele acaba sendo como se fosse um templo coletivo, onde as pessoas expressam a sua espiritualidade ali. Sim, é isso? Sim, e nós temos sempre um olhar de muito respeito, né, com todos os caminhos de espiritualidades, embora o Via Paganos está mais focado nas espiritualidades pagãs, né? Mas a gente tem um olhar de muito respeito com todas as religiões, e mesmo dentro do Via, como ele é um espaço que quer promover essa diversidade do caminho pagão, então a gente traz o paganismo nórdico, o paganismo celta, a gente vai ter em breve aí um curso maravilhoso de Owen, trazer essas várias vertentes e linhas de práticas pagãs. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas procuram muito é realmente essas práticas ritualísticas. Há uma proposta dentro do Via Paganos para expandir o número de rituais que são feitos, levar sacerdotes de diferentes religiões para lá para ministrarem rituais? Isso é uma proposta do Via Paganos também? Sim, porque assim, por exemplo, eu sou sacerdotisa, eu há 16 anos estou no caminho da bruxaria eclética, só que eu não trago para o Via só as minhas práticas, mas eu também conduzo rituais de bruxaria, de magia, né, dentro da minha linha, mas eu também gosto e acho importante as pessoas conhecerem essa diversidade. Então, o Wagner Périco também, quando pode, traz suas práticas. Alan Marante já foi convidado para trazer os rituais do paganismo nórdico. E estou trazendo outras pessoas que eu considero pessoas que têm uma profundidade, uma seriedade no assunto, né? Porque a gente sabe que às vezes nem tudo é assim. Mas a proposta é essa, para que as pessoas conheçam essa diversidade, porque não tem a melhor, não tem a pior. Tem aquela que você se identifica. Para isso você precisa conhecer, mas é importante você ter um bom senso e um feeling para sentir se aquilo é sério, né? E a ideia é trazer, então, pessoas de diversas linhas para que as pessoas se encontrem, descubram, né, qual é o caminho dela, quais práticas e quais espiritualidades ela tem afinidade. Entendi, perfeito. Então, o que a gente pode absorver disso é que há um crescente movimento em busca da espiritualidade no Brasil, principalmente nos caminhos pagãos. Isso é algo que eu já tenho dito para as pessoas. Porque muitas pessoas às vezes me perguntam, mas como é que eu vou praticar uma religião que não é aceita? Onde eu não tenho espaço para fazer isso, onde eu não tenho oportunidade para me expressar, onde eu não tenho onde verificar que outras pessoas creem nos mesmos deuses que eu, ou em conceitos muito semelhantes. Então, eu acredito, e foi a razão pela qual eu trouxe essa pauta para o programa hoje, mostrar que estão surgindo espaços, estão surgindo pessoas interessadas em preservar os legados ancestrais e também
gerenciar formas da informação chegar nas pessoas. E no nosso país, Alan, você que é acadêmico também, a gente sabe que a gente tem pouca informação, né, pouca literatura. Eu estou nesse caminho há 23 anos e dentro da psicologia eu também fui estudar, né, os caminhos das espiritualidades. Eu fui me especializar em psicologia das religiões, porque eu também queria entender esse fenômeno. E até para ter muito mais embasamento, tanto no aspecto acadêmico, mas também no aspecto espiritual. E a busca realmente é muito grande. Eu tenho a sensação de que esse chamado espiritual, que esse resgate está tocando muitas pessoas. Não só de uma linha vertente, mas, como a gente está falando, diversificada. Porém, a gente realmente precisa de pessoas que conduzam os conhecimentos e as práticas, né? Porque não são só teorias, mas muito mais que isso, são vivências e conexões, de uma forma muito profunda, muito séria, muito embasada, né? Tanto com conhecimento teórico e também com uma vivência espiritual. Você comentou, isso é uma pauta importante. Eu, como jornalista e tradutor, percebo isso continuamente dentro do ambiente acadêmico. Porque a academia acredita que essas práticas espirituais são balela, elas não têm importância, elas não têm relevância. E você tem um outro lado. As pessoas que buscam a espiritualidade acabam não confiando nos trabalhos acadêmicos, porque como elas são renegadas o tempo todo, qualquer viés de estudo mais profundo acaba, às vezes, afastando as pessoas. Eu acho que a existência de projetos como Via Paganos e a existência, e é isso que eu tento fazer com o Caminho Nórdico, mostrar. Existe um elo onde o conhecimento técnico ajuda as nossas práticas, ele agrega, sim, ele permite com que nós tenhamos uma noção do que os nossos ancestrais faziam e como isso pode ser praticado no dia de hoje. Sim. E mesmo dentro do meio acadêmico, quando eu resolvi fazer o meu mestrado com base na psicologia das religiões pagãs, e eu participei de muitos encontros em universidades da PUC, não só de São Paulo, para ver o que estava rolando de pesquisas, né, e de mestrados e doutorados acerca das psicologias das religiões. E eu via que as religiões pagãs eram uma grande minoria, né? Não no sentido de concorrer, mas como as pessoas não buscam, até mesmo quando você fala dentro do meio acadêmico, isso é visto com um olhar estranho, apesar que na USP, com as pessoas que eu conheci lá, que me orientaram, isso foi muito bem aceito. Né? Poxa, que legal, você quer falar sobre paganismo, sobre religiões pagãs? É difícil, a gente não vê isso por aqui. Então, foi muito bem aceito, mas as pessoas parecem que têm um receio, até acho que pela falta de informação, né? Porque a gente acaba, às vezes, sofrendo um certo preconceito. Mas quando a gente olha lá para trás, a gente vê que essas práticas, elas eram naturais e faziam parte da vida das pessoas, né? Então, isso também tem que continuar sendo visto como natural e também como mais uma espiritualidade, como tantas outras que existem. É importante que as pessoas compreendam que uma pessoa que pratica uma religião pagã, ela não é diferente de ninguém. Ela continua tendo um trabalho normal, uma vida normal, uma família. Porque às vezes as pessoas falam assim, fulano é bruxa, e a pessoa já imagina que a pessoa anda todos os dias da vida dela com chapéu, capa e vassoura no ombro. E na verdade, a bruxa, na hora que você fala, é uma contadora de um banco renomado. Sim. Né? Uma pessoa que está lá de terninho, e só que ela tem uma prática espiritual conectada com a natureza, uma busca pela sua relação ancestral, é uma pessoa comum. Eu acho que isso ajuda muito também as pessoas a entenderem que não é uma religião e nem um caminho que busca o mal, ou aquela associação que a televisão faz com a feitiçaria, de que é sempre algo nocivo, destrutivo. Mas você sabe que esses dias eu dei um curso de Pedras das Bruxas, e uma das alunas me perguntou assim, mas eu sou de base cristã,
E se eu fizer bruxaria, é ruim porque eu vou ser pagã e ela tinha um conceito de pagão, um conceito errado do que é ser pagão. Acho que já começa com a desinformação. O próprio termo. Há muita desinformação e acho que é isso que a gente vem trabalhando, né? A gente não faz proselitismo das nossas religiões ou caminhos espirituais, mas eu acho que propagar a informação correta é fundamental. Então eu expliquei para ela que pagão não é aquela pessoa que vai contra o cristianismo, né? Que pagão, a palavra pagão quer dizer uma pessoa do campo, um camponês, uma pessoa que vive na terra. A sua etimologia é essa, né? E logo eram pessoas que estavam muito em conexão direta com a natureza e assim percebiam o divino em tudo. Então nós que somos pagãos ou neopagãos temos essa percepção do divino em tudo. Não é porque nós somos pagãos por uma compreensão, né, pejorativa aí fora, que a gente não acredita no divino. Uma frase muito comum quando a pessoa menciona que ela tem uma prática pagã é a pessoa dizer, mas você não tem Deus? Na verdade, eu tenho muitos. e há um respeito. Os nórdicos sempre diziam que todas as religiões existem. Tem relatos nas sagas bastante interessantes onde os nórdicos chegavam em Troia e eles viam templos para Marte, por exemplo. Uhum. E eles celebravam com os locais, porque sabia que aquilo que estava acontecendo era relacionado à cultura, à sua raiz, ao seu idioma, à sua vivência, à sua experiência. Você não pode tirar isso de ninguém, porque isso está intrínseco no seu espírito. Então eles diziam, não é porque eu não acredito naquilo que aquilo não existe. E não era bem assim, eu não creio naquilo. Não é o meu caminho. Uhum. Né? Não era você descreditar a prática do outro. Tem menções onde, nas leis da Islândia, por exemplo, vinha a oração de vários deuses nórdicos na hora de abrir o parlamento, e depois um agradecimento a Jesus Cristo em honra aos cristãos que ali viviam, por exemplo. Uhum. Então, essa questão entre o conflito entre o paganismo e o cristianismo, ele tem um certo dogma e um certo misticismo histórico. Nem sempre foi conflituoso. É conflituoso quando você não respeita mais a religião do outro, quando você não quer que a religião do outro exista. Mas em nenhum momento o paganismo, principalmente hoje, tem a ideia de que as outras religiões precisam ser extintas e nós somos os corretos e a nossa verdade é a única. Muito pelo contrário. Né? Até a descrição que você deu do Via Paganos, e eu posso dizer, com as atividades que eu já conduzi aí, até o momento lá, que pessoas de diferentes vertentes coexistem e muito bem. Sim, e trocam conhecimento. Sim, e não só dentro do Via, né, mas o Via Paganos em si, ele entende que ele não é o detentor de todo conhecimento. Então, nós temos parcerias com outros espaços, né, como o Espaço Panteon, como outros espaços de outras pessoas, assim como com o espaço do seu trabalho, né, do Caminho Pagão, com o Wagner Périco e com outras pessoas, porque nós entendemos que essa união entre os espaços, entre os centros que propagam o conhecimento é muito importante. Então, eu ministro o curso no espaço de outros amigos, e outros amigos propagam seu conhecimento no seu. A gente não pensa num olhar de competição, porque o nosso propósito é muito maior. Nosso propósito é levar o conhecimento. E há espaço para todas as formas de pensar. A gente falou, por exemplo, que há espaço para todas as formas de amar, então existe também o espaço para todas as práticas espirituais, porque a prática espiritual é uma manifestação do amor que a gente tem pelo divino. Sim, com certeza. E eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje. Né? Embora a data do Dia dos Namorados seja uma coisa mais comercial, eu acho que sempre tem como a gente tirar algum proveito espiritual disso, né? E aproveitar para exercer a nossa demonstração de afeto por aquilo que a gente admira. Sejam as pessoas. Amar não é amar só o outro, é amar a si mesmo. Sim. É você amar o seu trabalho, é você amar a sua prática espiritual, é você amar o seu caminho e a sua história de vida. Uhum. Então, fala um pouquinho
e aí a gente entra num bate-bola interessante sobre os cursos que o Caminho Nórdico vai realizar no Via Paganos. Ah, sim. Nós já até tivemos, né, Alan, algumas palestras gratuitas sobre o seu tema, porque nós fazemos também essa proposta de palestras gratuitas, porque às vezes as pessoas nem sabem bem o que é aquele tema, né? E até antes mesmo de querer se aprofundar num curso, é importante que ela tenha noções, se ela tem afinidade com aquilo. Então, nós já tivemos as palestras sobre runologia, né, que o Alan deu. E nós tivemos um vídeo excelente sobre a diferença entre runas e as pedras das bruxas, que tem esse caráter informativo e desmistificador. Sim, porque muitos me perguntavam, são runas das bruxas ou pedras das bruxas, né? Então, nós fizemos um vídeo, está lá no YouTube. Nós vamos ter um curso com o Alan sobre runologia, né? Dia 13 de julho, no Via Paganos. Curso de runologia, aqueles que acompanham o trabalho do Caminho Nórdico já estão um pouco mais familiarizados, mas é sempre bom reforçar. Runologia é o estudo etimológico das runas. Então ele compreende as runas como um alfabeto muito poderoso e voltado para a comunicação com o divino. Ele também se aprofunda na forma como as tribos escandinavas realizavam suas inscrições sagradas, como eles registravam as suas histórias, como eles oravam aos deuses com as runas. Então a runologia, ela é uma ferramenta que ela faz com que o sistema divinatório rúnico torne-se ainda mais profundo. Porque além de você tirar uma peça e ler e interpretar um conselho, você pode, com o poder das letras, criar comandos espirituais que fazem com que você se eleve, com que você se comunique com o divino, com que você ouça a sua voz interior, a sua centelha divina que ali habita. Então essa é a proposta do curso de runologia, trazer um conhecimento que no Brasil é muito escasso, porque a nossa arqueologia é pouco explorada, e mostrar o poder que um idioma antigo tem, e por que isso é praticado até hoje na Escandinávia. Então a runologia é algo novo no Brasil, mas muito antigo no velho continente, e a proposta é trazer isso até as pessoas e tornar isso mais uma fonte de prática espiritual. Sim. E outra, a gente recebe muitas dúvidas de alunos e de pessoas de fora no Via Paganos, né, pela internet e tal. E com esse boom de mídia de paganismo nórdico, de deuses nórdicos, né, as pessoas têm perguntado bastante. E aí eu pensei que seria muito importante, até mediante todas essas informações que a gente tem na mídia, de entender realmente o que é esse paganismo nórdico, o que são esses deuses nórdicos, qual é a origem disso, como se conectar com isso. Então, com base nisso, eu quis convidar o querido Alan para ministrar um curso aprofundado sobre paganismo nórdico. Afinal de contas, né, quem é Odin, né, quem são esses deuses? A gente tem aí a série Vikings, a gente tem aí os deuses americanos e outros, e desperta muito a curiosidade das pessoas. A mídia, eu acho que ela vem contribuindo até para que as pessoas resgatem e busquem isso, mas ao mesmo tempo é importante colocar qual é a diferença da ficção e da realidade, né? Então, a gente tem um curso de paganismo nórdico com Alan, que vai ser o módulo 1 em 2 dias, né? Porque é muito vasto, né, Alan? Sim. Vai ser no dia 29 de junho, a primeira aula, e dia 6 de julho, a segunda aula. Esse curso de paganismo nórdico ele é voltado para todas as pessoas que querem conhecer a espiritualidade nórdica. Mesmo aquela pessoa que não sabe absolutamente nada sobre o tema, vai ter contextos históricos. A gente vai entrar em questões arqueológicas, em questões etimológicas, em textos antigos. Então, todo esse embasamento do que é a religião nórdica antiga e como você consegue trazer todos esses valores para os dias atuais, essa é a proposta do curso de paganismo nórdico. Então ele é voltado para todas as pessoas, ele não tem nenhuma restrição, você não precisa ser nenhum grande conhecedor de mitologia para fazer parte disso. Na verdade, todas as pessoas terão a sua oportunidade de aprendizado e vivenciarão ao lado de outras pessoas num espaço onde o trabalho é conciso, onde a história e a espiritualidade caminham juntas. Essa é a proposta desse curso. Sim, e é importante porque a gente eu percebo uma fragilidade no meio, no senso comum, de conceitos, né? Então, por vezes, as pessoas querem saber o que é paganismo nórdico, o que é neopaganismo nórdico, o que é Asatru, o que é
enfim, essas variações de práticas, né? Mesmo dentro do paganismo, às vezes as pessoas falam assim, ah, você é pagã, então você é bruxa. Eu costumo dizer, nem todo pagão é bruxo, mas todo bruxo, em boa parte, é pagão, e também nem todo bruxo é pagão. Enfim, então, esses conceitos, né? Por vezes as pessoas se confundem e até em cima disso geram preconceitos ou má informação. Então, esses cursos vêm justamente esclarecer, as palestras vêm esclarecer. Então, mais uma vez eu reforço para aqueles que têm interesse em conhecer o trabalho da Cris Morgan, procurem no Facebook a página Via Paganos. Vocês terão acesso a diversas correntes de espiritualidade pagãs diferentes, onde vocês poderão ter contato com profissionais da área, pessoas que fazem um trabalho histórico e espiritual, pessoas que pesquisam e têm esse interesse em criar raízes. Eu acho que uma tradução para Via Paganos também seria o caminho da terra, né? Sim, sim, com certeza, né? Porque o paganismo está totalmente atrelado a isso. E trazer isso para a nossa vida, né? Trazer isso para a nossa vida concreta. Independente da religião que a pessoa tem, o que ela aprende ali, aquilo que ela absorve em um espaço onde a diversidade é permitida existir, isso só agrega, independente da sua crença. Eu acho que isso é a proposta maior. Sim.